Agora, eu queria passar a palavra para a professora Ângela Donágio, que é professora aqui da FGV Direito de São Paulo. Boa tarde a todos. Agradeço ao convite da Luciana Ramos e saúdo a iniciativa da escola e da Folha para a gente conversar sobre governança e corrupção. Eu acho que sempre lembro, e todos aqui devem saber, que, quando se fala de governança no Brasil, a primeira coisa que a gente pensa é em novo mercado. Tanto investidores, acionistas brasileiros, investidores estrangeiros, a primeira coisa que passa pela cabeça é o novo mercado, a criação dele, as regras de boas práticas que exigem uma melhor aderência às práticas de governança e também as companhias que são responsáveis, que se responsabilizam em adotar essas práticas. Esse movimento de boas práticas, como a própria Luciana mencionou, não surgiu aqui no Brasil, né? Por óbvio, ele surgiu há algumas décadas, mas chegou no Brasil num momento muito propício, no qual nós tínhamos um mercado com companhias muito opacas. Então, a ideia do novo mercado e dos outros níveis era de propiciar uma maior transparência das informações corporativas e também de estimular as práticas de proteção aos investidores, particularmente aos minoritários, justamente pela recorrência de abusos de controladores, que é algo que caracteriza mercados com controle concentrado como o nosso, né? Então, essas eram as ideias do novo mercado e da criação dele. Acho que todos sabem, mas é bom mostrar que esse gráfico demonstra que há um sucesso da iniciativa, né? Nós tivemos um boom de ofertas públicas nesses primeiros 14 anos de existência dos níveis de governança, novo mercado, níveis 2 e 1. E não só são importantes pelo aspecto de melhorar, de exigir melhores práticas das companhias, mas também pelo fato da importância, a relevância econômica dessas companhias. Atualmente, as companhias que integram os segmentos são responsáveis por cerca de 40% do valor de mercado negociado na Bolsa, né? Então, sua importância não é só de melhorar as práticas, mas tem uma importância econômica também ligada a isso. Infelizmente, nós acompanhamos, a despeito disso, né, a despeito das notícias boas, acompanhamos as notícias ruins, né, de companhias listadas no novo mercado, como a própria Raquel mencionou, a Embraer, né, que há 3 dias celebrou um acordo com a SEC, o regulador norte-americano, o regulador brasileiro, a CVM, por corrupção internacional. Nós temos outros diversos exemplos, como JBS, o presidente do conselho da JBS está sendo investigado pela Lava Jato, e diversas outras, né? A JHSF também tem uma operação da Polícia Federal, que é acrônimo, que está investigando a JHSF e suspeitas de pagamento de propina. Existe uma operação nova na Lava Jato, que é a Operação Arquivo X, e não é em remissão ao programa de TV, ao seriado de TV Arquivo X, em homenagem às empresas X, né, de tantas empresas, todas listadas no novo mercado, que têm suspeitas graves de corrupção, além de suspeitas de investigação na CVM, de processos de insider trading, de manipulação de mercado, ausência de fato relevante, entre diversas outras. A lista é grande, né? No nível 2, por exemplo, a gente pode citar a Forjas Taurus, que é uma das maiores empresas de produção de armamentos no mundo, brasileira, e tem seus diretores envolvidos em tráfico internacional de armas. Está sendo, inclusive, analisada pela ONU a atuação dessa empresa. A Gol, que é notícia hoje da Folha, que pagou 100 vezes mais por um anúncio nas empresas do ex-deputado Eduardo Cunha, né, o que pagaria para estar no UOL, na Folha, em qualquer grande veículo de comunicação. Bom, são muitos indícios, né, de no mínimo, más práticas em geral, no máximo, corrupção per se, fraude, lavagem de dinheiro, etc., né?
Mas, nesses níveis, é bom a gente lembrar que tem muitas companhias que, efetivamente, aderem às boas práticas, se importam com as boas práticas e buscam melhorar essas práticas continuamente, né? E eu acho que é esse o objetivo do debate hoje, a gente pensar como nós podemos melhorar as boas práticas de governança e fazer com que o sistema melhore, né? O que está acontecendo de errado para a gente ver tudo isso acontecendo, né? A gente tem que repensar esse modelo e esse sistema. Atualmente, a gente está num processo de reforma do segmento de listagem, a terceira reforma, ou tentativa de reforma, né? A última foi há 5 anos atrás. Diversas propostas de reforma, como a adoção do Comitê de Auditoria, hoje exigido, né, pela lei de estatais, e diversas outras propostas de reforma não foram feitas em 2010, desculpa, e estão sendo rediscutidas agora, né? Na época, o então presidente do Conselho da Bolsa, Hermínio Fraga, disse que, por conta de não se aprovar essas diversas reformas que eram bastante importantes para o segmento naquele momento, o novo mercado estava com cheiro de Brasil velho, né? Então, precisavam ser discutidas, precisavam ser adotadas melhores regras e regras mais restritas, que não foram aprovadas pelas companhias, né? Bom, e aí a gente pensa o que está errado, o que deu errado. São só as regras, não são? Tentando responder a essa questão, muitas pessoas, muito tem se falado sobre compliance, programas de integridade. A própria professora Luciana mencionou a questão da lei anticorrupção, que coloca os programas, a existência de programas efetivos de integridade como mecanismo de atenuação de sanções. Então, esses mecanismos que visam a prevenção de fraudes e a investigação interna corporis, né, tem essa função. Então, acho que isso é um elemento importante. Mas existe um outro assunto que não é discutido, que é o outro lado da moeda, né? Por um lado, nós temos o compliance e, por outro, nós temos o enforcement, que é a necessidade de se ter a cobrança do regulador ou do autorregulador, de que essas regras sejam efetivamente cumpridas, né? Então, o que é o enforcement? Todos os atos ou processos que envolvam a fiscalização ou a punição de eventuais descumprimentos de regras. O que são essas regras? Todas as regras às quais as companhias podem estar submetidas. Então, desde a legislação, passando pela regulação estatal, até a autorregulação. O enforcement, há uma discussão global sobre isso. O enforcement atualmente é tido como absolutamente necessário, porque você ter direitos sem uma maneira de exigir o cumprimento desses direitos é como você não ter direitos, né? Então, é tautológico, né? E no Brasil, no que tange aos segmentos de listagem, esse enforcement pela Bolsa é obrigatório, porque há uma previsão legal de criação dessas regras de autorregulação pela Bolsa e, ao mesmo tempo, a adesão é voluntária, mas o cumprimento deve ser obrigatório, uma vez que as companhias aderem por meio dos seus controladores, por meio dos seus diretores, etc., elas devem cumprir e a Bolsa deve fazer com que se cumpra, né? Não pode ser mero voluntarismo das companhias cumprirem ou não e das Bolsa exigir ou não, né? Esse é um problema, tem sido um problema em um debate global, não só no Brasil, porque as bolsas de valores têm um histórico de leniência com os seus próprios corretores, que dirá, e é essa frase do Jackson e do Gadines, que dirá com as companhias listadas, né, das quais provém sua receita, né? Então, é por isso que tem que se tomar bastante cuidado com a autorregulação das bolsas em relação aos emissores, né? Porque se tem vários tipos de conflitos de interesses nessa relação, né?
adicionalmente a esses conflitos que existem na própria autorregulação, nós tivemos diversos movimentos de globalização, competição entre as bolsas e desmutualização das bolsas, isto é, todas as bolsas do mundo atualmente são companhias listadas dentro de seus próprios ambientes. Então, a nossa Bolsa de Valores aqui é também uma companhia listada, que vende suas ações, que negocia suas ações. Isso criou novas camadas, né, de conflitos de interesses, que deve ser de bastante atenção de todos nós, da sociedade, dos investidores, por conta da poupança pública que capta e, por óbvio, do regulador estatal pelo seu mandato de cuidar da rigidez do mercado e da poupança popular. Então, se tem esse antagonismo entre as funções de regulador e regulado e também oposição entre as atividades de negócio e as atividades de enforcement, que absolutamente são um custo para a Bolsa, né? Não provém nenhuma receita dali, é visto como custo. Vendo todo esse cenário de aumento de conflitos de interesses, organizações internacionais e diversos estudiosos de regulação recomendaram 4 opções para as bolsas e para os sistemas de autorregulação e de regulação dos países optarem, né, escolherem. O primeiro seria de transferir todos os poderes de autorregulação de emissores para o regulador estatal. Então, poderes de criação de regras, de fiscalização e de punição passariam ao regulador estatal, o que aparentemente não aconteceu em lugar algum. A segunda opção seria transferir apenas o enforcement das regras para o regulador estatal. Quer dizer, a criação de regras se manteria nas bolsas, por parte das bolsas de valores, e o enforcement dessas regras passaria para o regulador estatal, justamente por conta desse conflito de interesses do autorregulador, o que aconteceu no Reino Unido. A terceira opção seria criar 2 novas entidades. Uma entidade ficaria com o negócio, então seria lucrativa e ficaria com cuidado do negócio da Bolsa, e uma outra entidade seria não lucrativa, que seria responsável pelo enforcement dessas regras. A quarta opção seria uma separação funcional. Dentro da própria Bolsa, você teria uma separação de orçamento e uma separação de pessoal específico para cuidar das atividades de enforcement. Então, essas pessoas estariam somente vinculadas a trabalhos em relação ao enforcement de emissores na Bolsa. A Instrução 461 de 2007 da CVM prevê as 2 últimas possibilidades: a criação de 2 subsidiárias, né, separadas, então uma separação estrutural, ou uma separação funcional, que seria sem criar uma nova entidade, mas separando as funções com orçamento próprio e pessoal próprio, recursos humanos próprios, para as atividades de enforcement, para garantir isso. No caso, atualmente, nós não temos nenhuma dessas opções sendo realizada pela Bolsa. Então, nós temos uma situação que é desconfortável, no mínimo, que significa a área responsável pelo enforcement da Bolsa, o enforcement das regras de governança do novo mercado, nível 1 e nível 2, é a mesma área responsável por exemplo, captar novas companhias para se listarem. É a mesma bolsa relacionada que é a mesma área relacionada a conversar com seus clientes. É a mesma área que tem diversas outras atividades. Então, não há separação de orçamento ou separação pessoal das pessoas que realizam o enforcement dessas regras, que acho que deve ser, no mínimo, deve colocar uma pulga atrás da orelha de qualquer pessoa, né? Então, é algo que pode ser um problema, né? Em adição a essas informações, o que eu gostaria de mostrar aqui, tendo em vista o interesse do Centro de Pesquisas Aplicadas aqui e considerando que a GV é expoente em pesquisa aplicada em direito no Brasil, é
são os resultados da minha tese de doutorado, que eu analisei 14 anos de sanções, quer dizer, a atividade de enforcement da Bolsa durante os 14 anos de existência do novo mercado nível 1 e nível 2. Então, eu analisei mais de 1.700 sanções e verifiquei diversas hipóteses que eu queria compartilhar com vocês aqui e a gente debater o que a gente pode fazer sobre isso, né? A primeira hipótese é a seguinte: seria esperado que, conforme o aumento de companhias listadas, se esperaria um aumento do número de multas e de notificações, né? Conforme o maior número de companhias, é esperado uma maior probabilidade de que que ocorram falhas, né, dessas companhias. Seria natural, né? Seria o esperado. Mas não é isso que ocorre. Então, alguns dos resultados aqui que a gente pode ver é que o número de companhias aumentou de forma exponencial de 2004 a 2008, como vocês podem ver no gráfico, e o número de multas e notificações ficou completamente estagnado até 2011 e 2012, né? O que gera um certo estranhamento, né, no mínimo. Uma outra hipótese é de que as sanções seriam referentes a questões materiais. Afinal de contas, o novo mercado e os segmentos vieram para melhorar o nosso mercado, para coibir ameaças, né, de abuso de controle, de poder de controle, de opacidade das companhias, de, né, não oferecer um ambiente com transparência aos investidores, etc. Então, seria esperado que as multas e as notificações fossem referentes a aspectos materiais, né, da questão do surgimento do novo mercado. E não é isso que ocorre. A grande maioria das notificações e das multas estão relacionadas à questão de falha de reporte adequado de calendário anual das companhias. Quer dizer, não é algo... É algo que pode ser importante para os investidores se programarem, mas não é algo substancial para a governança, quando, acho que aqui as pessoas da plateia sabem dos diversos escândalos e de diversas ocasiões em que minoritários sofreram expropriação dos seus direitos, né? A terceira hipótese é de que as sanções seriam aplicadas igualmente, aparentemente distribuídas em empresas que fossem grandes, pequenas, com maior ou menor rentabilidade, tanto faz, qualquer uma delas poderia, em tese, cometer falhas, né? Não é isso que nós vemos também. Os resultados são todos similares a esse. Eu peguei em relação a porte, então, o que diz esse gráfico? Que as empresas menores têm uma chance muito maior de receber multas e notificações por parte da Bolsa do que as empresas maiores. As empresas mais jovens, as empresas com menor rentabilidade, as empresas com maior endividamento têm muito mais chance. Todas elas estão mais ou menos replicando esse modelo de receberem muito mais multas e notificações. Óbvio que aí tem uma questão que pode ser por conta da empresa ser mais jovem, ter menos estrutura para fazer os reportes e atuar com a sua área de compliance em relação às regras da Bolsa. Mas o fato é que isso é recorrente, né, durante todo esse período em relação a essas características. Então, porte, idade, rentabilidade, endividamento são características que nós vimos que, quanto maior, exceto porte e idade, maior a probabilidade de receber multas, né? E a última hipótese é que as atividades sancionadoras independam de fatores externos. Quer dizer, o enforcement da Bolsa ou de qualquer outro regulador seja
varie conforme, por exemplo, o número de atores que ele tem que regular, né? Que era a primeira hipótese. Quanto maior o número das companhias, maior a atividade, maior o número de sanções, etc. E não é o caso. Eu relacionei o número de sanções com o número, com o aquecimento do mercado acionário, e eu verifiquei que há uma correlação negativa. Então, vou explicar aqui para vocês o gráfico, que eu não sei se dá para enxergar muito bem. Os triangulinhos são as médias de multas por companhia com o passar dos anos, e as bolinhas são as médias do índice Ibovespa com o passar dos anos. Então, o que a gente vê aqui é que há uma correlação negativa de menos 70 entre os dois. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, quando o mercado estava aquecido, estava em alta, nós tínhamos um aquecimento, um otimismo muito grande desse mercado, o nível de aplicação das multas e das notificações era baixo. E, quando o aquecimento do mercado virou, quer dizer, se tornou desaquecido, né, que o número das desmultas aumentou, né? Então, não é uma relação de causalidade, é importante mencionar isso, não existe relação de causalidade aqui, mas há uma correlação forte entre os dois. Acho que isso é importante a gente relatar. Já estou finalizando, Raquel. Não, professor, só para esclarecer, as multas e penalidades que a senhora, em notificações que a senhora investigou, são só da Bovespa ou da CVM também? São só da Bovespa em relação aos níveis de listagem, novo mercado, nível 1 e nível 2. Então, são todas essas infrações e essas sanções que eu tenho falado aqui, são só em relação às infrações ao regulamento do novo mercado, do nível 1 e do nível 2. Tá? Então, o que a gente vê aqui é que essas coisas, de certa forma, estão opostas, né? Quando o mercado está aquecido, a Bolsa multa menos. Quando o mercado está desaquecido, a Bolsa multou mais, né? E há uma forte correlação. Acho que quem entende de estatística vê que menos 0,70 é muito forte. Acima de menos 50 ou de mais 50 é bastante forte a correlação. Bom, dito isso, e acho que eu tomei muito tempo de todos vocês já, esses resultados empíricos e diversos outros resultados quantitativos, além desses quantitativos, diversos outros resultados qualitativos jogam luz a essa atividade, e eu acho que colocam, no mínimo, devem colocar uma dúvida sobre a qualidade dessa atividade. Eu acho que todos podem concordar que nós temos muito a avançar, no mínimo, né, em relação ao enforcement das regras de governança. E a minha sugestão aqui é que a gente abra o debate para essa estrutura ser repensada. Óbvio que eu tenho algumas sugestões, mas, pegando o gancho da reforma atual, que propõe mudanças de regras, que propõe mudança de, por exemplo, conselheiros independentes, de conceito de conselheiros independentes, de que adianta a gente mudar a regra de conselheiro independente ou de conceito se não há ninguém para olhar se essa regra é fiscalizada ou não, não é? Então, parece uma discussão vazia se a gente não tem essa noção de que o enforcement é importante e que esse enforcement tem indícios de que ele está sendo, que ele apresenta falhas, né? Que a gente precisa pensar sobre elas e sobre como melhorar para a gente conseguir voltar a ter uma credibilidade do nosso mercado e conseguir fazer com que, efetivamente, as boas companhias com boas práticas apareçam, né? E que as companhias que não tenham boas práticas saiam desses segmentos e possam deixá-los para aquelas que efetivamente respeitam as regras e as ideias de proteção aos investidores, né? Acho que era esse meu recado aqui, Raquel. Estou à disposição para a gente bater um papo depois. Obrigada, professora.